Então, bom dia para todo mundo. Hoje é o dia 5 de novembro. Então, vamos lembrar um pouquinho o que a gente falou da última vez. A gente leu o capítulo, começamos o capítulo O Caráter da Ciência Oculta, e ele continua falando, tentando explicar qual é o motivo do nome. Que o nome pode causar muito estranhamento para muitas pessoas, como uma ciência pode ser oculta, né? Mas o que ele fala é que a gente tem que falar do não sensível da mesma forma que a gente fala das ciências naturais, né? E o tempo todo ele vai dizendo isso. E que isso é um caminho de autoeducação que todo mundo pode fazer para poder revelar esse oculto, né? Da mesma forma que observamos os fatos do mundo através dos órgãos dos sentidos, através dessa educação, a gente pode chegar a essa observação do mundo suprassensível. Então, acho que é isso que ele fala, né? E ele coloca dois pensamentos. Um, que além do mundo visível, existe o invisível, que inicialmente é oculto, como a gente falou, e que é possível, então, penetrar nesse mundo oculto mediante desenvolvimento das faculdades, através de uma disciplina e tudo mais. Então, acho que, em poucas palavras, o que eu me lembro, o que eu olhei aqui, é isso aí. Agora, se alguém, por favor, tiver mais alguma coisa que tenha chamado a atenção, pode se manifestar. Então, podemos continuar? Então, estamos no meu livro, a página 38. Vamos começar a opinião de que o homem... Todo mundo se encontrou? Quem tem o livro? Não? Ângela não se encontrou? Você tem o livro? Eu tenho a minha edição, é muito antiga, a edição acho que do... Aí eu tô aqui, página 7, página... Pode Ah, repetir o início do parágrafo que nós vamos ler, por favor? vamos começar. A Eu opinião posso de dar uma que o homem dica? possui... A Sim, minha, Sônia, a pode minha falar. edição, a minha edição também é antiga, é página 6, as duas últimas linhas. A opinião de que existem limites Eu, intransponíveis. Encontrou? eu Achou? achei. Muito obrigada, viu? É igual. Nada? Obrigada, Sônia. Então, vamos lá. A opinião de que o homem possui, em seu conhecimento, limites intransponíveis que o obrigam a deter-se de um mundo invisível, cabe responder, sem dúvida, pela forma de conhecimento aí subtendida, não se pode penetrar no mundo invisível. Quem admite apenas esse tipo de conhecimento não pode chegar senão à opinião de que é vedada ao homem a entrada no mundo superior, porventura existente. Contudo, cabe também dizer o seguinte: sendo possível desenvolver outro tipo de conhecimento, este poderá perfeitamente conduzir ao homem ao mundo suprassensível. Ao se considerar essa forma de conhecimento como impossível, chega-se a um ponto de vista a partir do qual toda alusão ao mundo suprassensível parece pura insensatez. Para um juízo imparcial, contudo, tal opinião não possui outro fundamento senão o fato de seus defensores ignorarem aquela outra espécie de conhecimento. Como, no entanto, se pode julgar a respeito de algo que se afirma não conhecer? Um pensar imparcial
deve admitir que só se pode falar sobre o que se conhece, evitando qualquer pronunciamento sobre o que não se conhece. Tal raciocínio só pode reconhecer o direito de alguém a comunicar o que tem experimentado, negando-se, porém, a admitir que alguém declare impossível o que não conhece ou não quer conhecer. A ninguém pode ser negado o direito de não se interessar pelo mundo suprassensível, mas jamais poderá haver qualquer fundamento para o fato de alguém se julgar apto a emitir juízos, não apenas sobre o que ele é capaz de saber, mas também sobre tudo o que um ser humano não é capaz de saber. Aos que julgam uma temeridade penetrar no âmbito suprassensorial, uma observação segundo a ciência oculta pondera que isso é possível e que seria pecar contra as faculdades outorgadas ao homem deixá-las fenecer ao invés de desenvolvê-las e utilizá-las. Seria pecar, hein? Esse trecho lembra bem um dos exercícios complementares, né? O da falta de preconceito, que mesmo que eu não veja ou que eu não acredite, eu não posso dizer que não é verdade, que não é real, né? E o Sim. Steiner tem enfim, é uma frase que eu ouvi numa aula. Nunca fales dos limites do conhecimento humano. Fale apenas dos limites do seu conhecimento. Então, Muito bom, Cris. É isso mesmo. Muito bom. No entanto, quem acredita que os pareceres sobre o mundo suprassensível devam pertencer inteiramente ao âmbito pessoal das opiniões e emoções, nega algo que é comum a todos os seres humanos. É certo que a compreensão dessas coisas deveria ser encontrada por cada um, mas também é fato que todos os seres humanos que atingem um ponto suficientemente avançado chegam não a compreensões diferentes sobre essas coisas, mas à mesma compreensão. A diversidade só existe quando os homens não querem aproximar-se das supremas verdades por um caminho cientificamente seguro, mas pelo caminho da arbitrariedade pessoal. Contudo, temos de admitir novamente que só poderá reconhecer a exatidão do caminho científico-espiritual quem se dispuser a familiarizar-se com suas particularidades. O caminho para a ciência oculta pode ser encontrado no momento oportuno, por qualquer pessoa que reconheça, ou apenas imagine, ou adivinhe, a partir do mundo visível, a existência de uma realidade oculta, e que, consciente da prontidão das forças cognitivas para o desenvolvimento, seja compelido à sensação de que essa realidade oculta poderia revelar-se a ela. A uma pessoa conduzida à ciência oculta por essas vivências da alma, abre-se não só a perspectiva de encontrar resposta a certas indagações de seu impulso cognitivo, como também aquela totalmente diversa de vencer tudo o que lhe dificulte e debilite a vida. E, em certo sentido superior, significa um enfraquecimento da vida ou uma espécie de morte anímica o fato de um homem se ver obrigado a afastar-se do âmbito suprassensível ou negá-lo. Morte anímica, hein?
Sim, sob certas condições, uma pessoa poderá chegar ao desespero se perder toda a esperança de ter uma revelação do oculto. Essa morte e esse desespero, em suas múltiplas formas, são ao mesmo tempo adversários anímicos, interiores, do esforço científico espiritual e surgem quando desvanece a força interior do homem. Nesse caso, toda a força vital lhe deve ser administrada de fora, se é que realmente ele deve recebê-la. Então, ele passa a perceber os objetos, seres e ocorrências que lhe afetam os sentidos, analisando-os com o intelecto. Estes lhe causam prazer e sofrimento. Impulsionam-no para as ações de que ele é capaz. Mesmo continuando nesse processo, por algum tempo, ele alcançará o ponto em que morrerá interiormente, pois aquilo que se pode extrair do mundo para o homem se esgota. Esta não é uma afirmação oriunda da experiência pessoal de um indivíduo, e sim o resultado de uma observação imparcial de toda a vida humana. O que preserva desse esgotamento é o elemento oculto, que repousa na profundidade das coisas. Caso se acabe no homem a energia para descer a essas profundidades, a fim de sempre extrair nova força vital, no final nem mesmo o exterior das coisas se mostrará mais capaz de fomentar a vida. Fala. Oi, Eliane. Oi, meninas. Quero ver se eu entendi, e me veio uma coisa assim, ó, como é importante ter uma certa, parece que existe uma certa condição, eu vou usar a palavra, ele não usou, mas de uma certa saúde, né? Porque a depender né, do estado anímico da pessoa, eu pensei nos distúrbios psíquicos, né? Uma esquizofrenia, uma psicopatia assim mais grave, se aí existe já de antemão uma limitação de conseguir fazer esse caminho da forma que ele está aqui elucidando. E a outra coisa que me veio agora nesse último parágrafo foi assim, né, esse endurecimento que hoje a alma acaba sofrendo com o excesso das mídias sociais, né? Parece que existe há um afastamento tão grande de uma vida anímica nutrida, viva, que leva para um. Eu não sei se isso tem a ver com o grande número de suicídios que hoje, né, existe por conta de parece uma falta de perspectiva mesmo. A vida anímica fica de novo endurecida, fria, só essa. Um buraco, né? Um vazio, né? É engraçado, Angela, eu pensei a mesma coisa. Pensei no suicídio, pensei nesses transtornos mentais, né, esses transtornos emocionais que as pessoas estão passando. E a gente percebe que essa falta dessa vida anímica, isso me veio bastante à mente. É triste, né? Mas é fato. E como essas mídias interferem, o que trabalha com criança tá surreal. E assim, nessa questão do etérico, me veio assim também da importância, e que é o que hoje as crianças cada vez têm menos, né? Os pátios são cheios de concreto, é só, né, uma coisa assim, tudo muito limpo, entre aspas, né? Que é essa coisa quanto a gente precisa do convívio com a natureza para ter essa disponibilidade etérica que, claro, a gente adquire, né, principalmente nos primeiros setênios, mas se a gente não continuar nutrindo, só vai perdendo, né? Só vai. Me veio isso, assim. Eu ia falar exatamente isso, que além das crianças, o que
pelo menos o que eu tenho observado muito atualmente, é que pessoas na terceira idade também se não nutrem e focam na morte, né, na finitude ou no declínio da vitalidade, a vida não tem sustentação realmente, né? As pessoas ficam mais amarguradas, pessimistas e entram na crise do pânico, né? A gente observa bastante isso, né? Continuamos? Bom, agora eu me perdi. Onde a gente está? Deixa eu ver. Tá. De maneira alguma, esse assunto diz respeito apenas ao ser humano individual, com suas alegrias e dores pessoais. Justamente por meio de considerações científico-espirituais verídicas, o homem chega à certeza de que, de um ponto de vista superior, as alegrias e as dores do indivíduo se relacionam intimamente com o bem-estar e o infortúnio de todo o universo. Existe aí um caminho pelo qual o homem chega à convicção de que estará prejudicando o mundo inteiro e todos os seres nele existentes, caso não desenvolva adequadamente suas próprias forças, tornando sua vida estéril pela perda de contato com o suprassensível. O homem não só destrói em seu íntimo algo cuja extinção pode levá-lo ao desespero, como também cria, por sua fraqueza, um obstáculo à evolução de todo o mundo onde vive. Nós somos... A rede, na verdade, é essa, né? Então, nós estamos conectados, né? E o Steiner ele tem um textinho que eu não tenho aqui comigo agora, mas que ele fala, né? Que nós somos responsáveis pelo todo e que alguém que esteja doente interfere na dinâmica do todo, né? Então, nós não temos só responsabilidade com a própria vida, mas nessas relações, né? Ora, o ser humano pode equivocar-se, pode ceder à crença de que não existe um mundo oculto e de que nas manifestações aos seus sentidos e ao seu intelecto já está contido tudo o que possa existir. Entretanto, essa ilusão só é possível para a superfície da consciência e não para a sua profundeza. O sentimento e o desejo não se encaixam nessa crença enganadora. De alguma maneira, eles voltarão sempre a ansiar por algo oculto, cuja privação os faz lançar o homem na dúvida, na incerteza da vida e até no desespero. Um conhecimento que torne o oculto manifesto é apropriado para vencer toda desesperança, toda insegurança vital e toda aflição. Em resumo, só um minutinho. Em resumo, tudo que debilita a vida e a incapacita para o necessário desempenho na totalidade do mundo. Eis o admirável fruto cognitivo da ciência espiritual: proporcionar força e firmeza à vida, e não apenas a satisfação do desejo de saber. A fonte onde esses conhecimentos aurem sua força para o trabalho e a confiança para a vida é inesgotável. Ninguém que uma vez se tenha aproximado realmente dessa fonte sairá, ao recorrer repetidamente a ela, sem estar fortalecido. Há pessoas... Fala, Ana. É uma dúvida aqui, uma questão. Se nós somos responsáveis por esse entorno, se existe essa rede, eu vou colocar vocês numa berlinda agora. Assim, até que ponto a gente é omisso quando a gente não traz esse conteúdo para o próximo?
E até que ponto a gente deve falar, né, desse caminho do autoconhecimento? Ah, essa é uma grande questão, né? Quem gostaria? Quem tem alguma experiência próxima? Sabe aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Conhece, né? Então, o Steiner sempre fala que é importante que tenha a pergunta, né? Porque se você já chega com a resposta ou com uma maneira que seja correta, né? O outro não tem ouvidos para ouvir, né? E isso a gente percebe no nosso entorno, nos mais próximos, né? Porque assim, você muitas vezes enxerga, mas também tem, a gente tem que ter essa humildade de perceber que é a história de cada um também, né? Cada um faz a sua escolha, cada um está no seu nível de desenvolvimento e está tudo certo, né? Por mais que, é que nem com filho, né? Por mais que você veja que vai dar errado aquilo lá, ele tem que vivenciar aquilo, tem que experimentar. Acho que vai por aí. Não sei se eu É, respondi. É eu que eu fico tenho, pensando nesse adoecimento que ele fala, né? Quando não tem essa busca. quero E- contribuir um pouco, porque eu trabalhei, a minha carreira foi dentro de indústria, tá? Vestuário, né? Então, eu trabalhei, muitas pessoas, foram 36 anos trabalhando com produção, na gestão de produção. Então, o que me veio, sabe, quando a Ana Rita Ana, falou, é uma coisa assim, são dois aspectos. Um é a gente vive o processo, e isso, querendo ou não, irradia, né? Porque eu me reconheço uma pessoa que vem em processo de transformação sempre, né? E aí que eu acho lindo o aconselhamento biográfico. Então, na medida em que a biografia se dá através da relação com as pessoas, né? Então, eu, por exemplo, eu vivi com muitas mulheres. Então, na medida em que elas e o ser humano, eu me lembro um ditado da família, que é a dor ensina a gemer, né? A minha mãe sempre dizia assim, a dor ensina a gemer. Então, dentro desse processo de convívio com elas, e eu trabalhei, por exemplo, 16 anos numa mesma empresa e quase 11 anos com a mesma equipe. Então, assim, as pessoas, na medida que iam vivendo as suas dores, não tem como dizer que aquilo no trabalho é trabalho, seus problemas. Então, elas vinham me procurar, e ali eu já tinha uma vontade, né, de apoiar o desenvolvimento humano, e ali era um processo onde elas começavam a olhar para si, né? Então, essa coisa intuitivamente dizia: calma, calma, vamos ter calma, vamos conversar, né? Então, olha, percebe em ti, fala menos do teu marido e fala mais o que que se incomoda em ti, né? Aí começava tanto que as gurias brincavam assim, que às vezes tinha que ter a plaquinha lá de psicóloga, né? Então, o que eu quero dizer é isso, assim, a própria vida mostra para gente o quanto a fonte do autoconhecimento é a única coisa que está na nossa mão, né, para poder ir para o mundo de um jeito diferente e talvez influenciando os outros, como disse a Eliane, né? É isso, eu acredito que a gente tem que viver os processos, tá aberta para continuar recebendo o outro, né? E todas nós aqui vamos buscar o aconselhamento biográfico, acho que não por acaso, que a gente quer continuar sendo esse fator de soma na vida. Eu percebo isso, aonde a gente está tendo a oportunidade de influenciar e poder ajudar as pessoas a fazer o despertar, ao menos, para esse caminho. Não sei se ajuda também. muito bom, obrigada. Cecília, Então, a Ângela encerrou com a chave de ouro, ela tirou palavra de mim, mas eu vou cutucar a Eliana no sentido de que eu não, esse continua. entorno, vou te cutucar, esse entorno que a gente vive, Ângela, que você vê as doenças em volta, né? Esse nosso silêncio e com o nosso crescimento é cota, entre aspas, tá? Do conhecimento interno. Então, eu acho que você cresce um pouquinho quando você se conhece um pouco, não é tudo, porque cada dia é um dia. Se não é um egoísmo da gente, porque ela bem colocou que você não pode
Você está vendo que vai dar merda, vai dar errado, mas aí você não pode falar. Aí vem a Ângela e fala assim: você fica calma, fala mais de você e não fala dele. Não é um egoísmo? Você está vendo que a pessoa vai se ferrar e aí você cresceu um pouquinho, você se conheceu, você se ferrou, você foi. Aí acontece isso. Então, em torno, eu falo isso por experiência própria, né? Meu pai com Alzheimer, vendo minha mãe decair bastante desde a chegada da cama hospitalar, mas eu estou fora da panela. Então, tá fácil eu ver a contribuição que cada um pode dar e a que eu dou. Então, eu dobro o joelho, é um dia de cada vez, né? Mas o silêncio, essa coisa, Ângela, de você falar de você mais, não ajuda muito nessa hora. E a coisa está acontecendo, né? Então, era cutucar a Eliana nesse sentido, que ele tem que vivenciar, ele tem que ter essa experiência. Então, ele, que eu digo, é todos os entornos, né, que tem que vivenciar. Desculpa que eu naveguei na maionese aí, mas é porque a Ângela usou palavras tão lindas, tão perfeitas, que eu digo, não é bem, será que é assim? É só exercer a calma? A gente viver a gente, não vai ficar numa conchinha também, né, fechadinha ali na ostra? Não sei. Eu quero, como diz assim, já que eu fui citada em juízo, é assim, né? Eu quero só contribuir assim, ó, Cecília, é óbvio, né, que para tentar falar num tempo tão curto, mas não é tão simples mesmo, né? E eu já tive interferências em que foi diferente, mas claro, eu tinha, imagina, né, ao longo da minha vida, o- quantas pessoas eu trabalhei, né? E diferentes culturas, inclusive, eu trabalhei 7 anos no Nordeste. Então, assim, ó, para cada caso é um caso, né? É muito complicado, ainda mais no ambiente de trabalho, e você deu um exemplo da família, que eu acho que é até mais difícil na família, mas no ambiente de trabalho, mas teve situações em que, não, peraí, vamos lá, você não precisa ganhar conta, você tem que agora trabalhar para pagar as suas dívidas, né? Porque elas me procuravam muito para ganhar conta. Não, pera lá, vamos olhar isso aqui, vamos lá, me diz no que tu gasta, de sentar com a pessoa e intervir de falar com o gerente do banco, isso não foi uma nem duas vezes. Então, assim, eu acho que depende, né, do caso, mas eu concordo contigo, né? A gente tem que cuidar esse limite aí do egoísmo e do deixa o outro com o seu problema. Eu fiz o que eu tinha que fazer, falei bonito e ele que se vire, né? Mas não é tão simples, não. Eu acho que não é nessa fala de ele que se vire, mas é um pouco respeitar o que o outro, o momento do outro, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Não é virar as costas, mas é simplesmente olhar e ver, bom, é isso que é possível nesse momento. Então, essa paz que a Ângela fala, eu acho que é bem interessante, né? A gente tem que ter essa paz interior para poder lidar com essas situações que o dia inteiro a gente tropeça nelas, né? Então, acho que isso é importante. Bom, mas eu acho que quem mais quer falar? A Sônia. Porque eu percebo que há diferentes formas de interpretar, né, o que a Ângela falou. O que eu percebo que a gente precisa ter em mente que a evolução espiritual ela é particular, ela é individual. Cada um tem o seu momento e a sua forma de lidar com as coisas de acordo com o grau de desenvolvimento que está. E às vezes a pessoa precisa sofrer mesmo. Como a Cecília falou, você está vendo que vai dar merda. Ok, se ele está precisando mergulhar na merda para aprender alguma coisa, ele vai. Então, não é a questão de se isentar, né? Mas de perceber que um não vai evoluir o outro. Por mais que você faça um discurso, por mais que você chegue para a pessoa, lê o livro aqui do Rudolf Steiner, né? Ele não vai. Então, a gente precisa ter também a humildade, como a Eliana falou, de compreender que cada um tem o seu momento, né? E o que eu queria só dizer é que o que aconteceu comigo, que foi assim um diamante que eu recebi de uma psicóloga antroposófica há muitos anos atrás, ela virou para mim e falou assim: escuta, quando é que você vai sair da vitimização? Oi?
Né? Então, acho que é isso que a Ângela falou, quando ela fala, escuta aqui, para de reclamar do seu marido e olha para você. O que é que você está fazendo? Quais são as suas escolhas? O que é que você está escolhendo para ficar nesse negócio? Né? Então, é só isso que eu queria falar. Acho que falei demais já. Obrigada. Obrigada. Lisa, você ergueu a mão e abaixou, quer falar alguma coisa? Oi. Eu dei palminhas, assim, quando a Eliana estava falando, concordando com ela, mas eu queria falar. Você sentiu aí que eu queria contribuir, que eu sou psicóloga, né? E acho que é interessante, logo no começo da minha carreira, tinha muito aquela coisa de querer ajudar as pessoas, nesse sentido de dar, né, de trazer um conselho ali, de, né, enxergar as coisas e querer dar soluções prontas, né? E não funcionava, né? A partir do momento que eu comecei a fazer justamente isso que vocês estão falando aí, né, de ter um olhar, porque a gente consegue enxergar muitas vezes além, né? A gente consegue, eu pelo menos, né, depois de 10 anos, aí mais de 10 anos, hoje eu já consigo perceber onde que tem, né, onde são os pontos, né, ali que tá pegando, mas às vezes é ajudar a pessoa a enxergar, a chegar naquele ponto, porque senão ela fica muito não sei se é uma superficialidade ou algo que realmente a pessoa não atinge, ela não consegue chegar, ela não consegue enxergar ainda. E aí realmente o processo ele fica meio travado ali, né? E não Tem que vir anda. de Então, dentro, né? é, Tem que vir de dentro. Ela tem que e conquistar. exato. Ela tem que construir isso dentro dela, né? Essa força é de dentro para fora, né? Então, é bem por aí. Obrigada. Continuamos, né? Há pessoas que nada desejam saber de tais conhecimentos por verem algo malsão já no que acaba de ser dito. Para a superfície e o exterior da vida, tais pessoas têm toda a razão. Elas não querem conhecer de modo atrofiado o que a vida oferece na chamada realidade. Vem uma fraqueza no fato de o homem se afastar desta e procurar sua salvação no mundo oculto, que lhes parece fantástico e imaginário. Se em tal pesquisa científico-espiritual não se quer cair em fantasia e fraqueza mórbidas, deve-se reconhecer a parcial justificativa de tais objeções. Elas se baseiam num critério sadio, só que este, por não penetrar na profundeza das coisas, e sim manter-se em sua superfície, não conduz a uma verdade plena, mas apenas a uma meia-verdade. Se um esforço pelo conhecimento suprassensível fosse feito no sentido de debilitar a vida e afastar os homens da verdadeira realidade, certamente tais objeções seriam fortes o suficiente para abalar as bases dessa orientação espiritual. Contudo, mesmo diante de tais opiniões, os esforços da ciência oculta não seguiriam o caminho correto se quisessem defender-se, no sentido comum da palavra. Mesmo nesse caso, eles só podem impor-se por seu valor reconhecível a todo espírito imparcial, fazendo sentir como a força vital e a energia se intensificam na pessoa que os adota no sentido correto. Esses esforços não podem conduzir à alienação e à fantasia. Eles fortalecem o homem a partir das fontes vitais, onde, segundo o seu elemento anímico espiritual, este se origina. Outros obstáculos à compreensão se colocam no caminho de algumas pessoas que se aproximam dos esforços da ciência oculta. De fato, é fundamentalmente certo que na exposição da ciência oculta,
o leitor encontra uma descrição de vivências anímicas, por cujo segmento ele poderá acercar-se dos conteúdos suprassensíveis do universo. Só que na prática, isso tem de representar uma espécie de ideal. Inicialmente, o leitor precisa absorver, sob forma de comunicações, uma grande quantidade de experiências suprassensíveis, que ele próprio ainda não vivenciou. Isso não pode ser de outra maneira e ocorrerá também no caso desse livro. Aqui será descrito o que o autor acredita saber sobre a natureza do ser humano, sobre suas condições no nascimento e na morte, e em seu estado incorpóreo no mundo espiritual. Além disso, será narrada a evolução da Terra e da humanidade. Assim sendo, poderia parecer que houvesse a premissa de certos pretensos conhecimentos serem apresentados como dogmas, cuja crença se apoiasse no princípio da autoridade. Contudo, não é esse o caso. Na verdade, o que pode ser conhecido dos conteúdos suprassensíveis do universo acha-se presente no autor como conteúdo anímico vivo. E quando alguém se familiariza com esse conteúdo anímico, essa familiaridade encandece na própria alma os impulsos que conduzem aos fatos suprassensíveis correspondentes. Ao ler conhecimentos científicos e espirituais, tem-se uma vivência diferente daquela provocada pela comunicação de fatos sensíveis. Quando se lê comunicações do mundo manifesto, lê-se algo sobre ele. Mas quando se lê comunicações sobre o mundo suprassensível, no sentido correto, penetra-se na corrente da existência espiritual. Ao assimilar os resultados, assimila-se ao mesmo tempo o próprio caminho interior. É bem verdade que no início, muitas vezes, o leitor não se dá conta do que subentendemos aqui. Costuma-se imaginar a entrada no mundo espiritual demasiadamente similar a uma vivência sensorial, considerando-se por demais intelectual o que é captado da leitura sobre esse mundo. No entanto, pela verdadeira acolhida no plano do pensamento, a pessoa já está dentro desse mundo, só precisando ter bem claro que, sem o perceber, já vivenciou o que acreditava ter recebido apenas como uma comunicação intelectual. A verdadeira natureza dessa vivência pode ser plenamente esclarecida ao se realizar na prática o que descreveremos na segunda e última parte desse livro como senda para os conhecimentos suprassensíveis. Seria fácil supor que o correto fosse o contrário, que essa senda devesse primeiramente ser descrita. Não é esse, porém, o caso. Para quem só faz exercícios a fim de penetrar no mundo suprassensível, sem dirigir o olhar anímico a determinados fatos que aí ocorrem, esse mundo continua sendo um caos indefinido e conturbado. A pessoa se familiariza, de certo modo, ingenuamente com esse mundo, à medida que aprende certos fatos inerentes a ele, dando-se logo conta de como, abandonando a ingenuidade, ela própria chega com plena consciência às vivências das quais havia obtido informações. Aprofundando-se nas exposições da ciência oculta, a pessoa se convencerá de que só esse
Só esse pode ser um caminho seguro para o conhecimento suprassensível. Reconhecerá também ser infundada qualquer opinião de que, inicialmente, os conhecimentos suprassensíveis atuariam, de certa forma, como dogmas pelo poder de sugestão. É que o conteúdo desses conhecimentos é adquirido numa vida anímica que lhes retira qualquer força simplesmente sugestiva, dando à pessoa apenas a possibilidade de falar a outra pela mesma via pela qual lhe falam todas as verdades que apelam ao seu critério sensato. O fato de, inicialmente, a outra não perceber como ela vive no mundo espiritual não se deve a uma insensata aceitação sugestiva, mas à sutileza e ao caráter incomum do que foi vivenciado na leitura. Assim, pela mera aceitação das informações dadas na primeira parte desse livro, inicialmente o leitor se torna coparticipante no conhecimento do mundo superior. Mediante a realização prática das atividades anímicas indicadas na segunda parte, ele se torna um conhecedor autônomo nesse mundo. De acordo com o espírito e o verdadeiro sentido, nenhum autêntico cientista poderá encontrar uma contradição entre sua ciência, edificada sobre os fenômenos do mundo sensível, e o modo como se investiga o mundo suprassensível. Todo cientista se serve de determinados instrumentos e métodos. Os instrumentos, ele os confecciona mediante a elaboração daquilo que a natureza lhe apresenta. O tipo suprassensível de conhecimento também se serve de um instrumento, só que esse instrumento é o próprio homem. Também tal instrumento deve primeiramente ser ajustado para a pesquisa superior. Nele, as capacidades e forças concedidas pela natureza, sem a atuação humana, devem ser transformadas em outras, superiores. Com isso, o próprio homem pode tornar-se instrumento para a pesquisa do mundo suprassensível. Paramos por aqui, Cris? Ou vamos continuar? Eu acho melhor parar, não é? Porque aí encerrou o capítulo e na próxima semana começamos a essência da humanidade. Sim. Lourdes, por favor. Este último parágrafo ficou aqui a trabalhar. Sim. Não percebi bem. Não percebeu? Então, aquilo que eu entendi, ele está falando que aquilo que a gente observa fora, no mundo sensível, tem que estar de acordo com aquilo que a gente pode observar do mundo suprassensível, que um está ligado ao outro, um é a manifestação do outro. E que o instrumento para a busca desse mundo suprassensível é o homem. Não sei se eu respondi, se alguém pode colaborar. E é o homem e não, digamos assim, não de qualquer forma, né? Mas parece que ele vai dar na segunda parte do livro um caminho para que a gente possa, entre aspas, apurar esse instrumento que somos nós para adentrar a esse mundo suprassensível. Eu entendi da mesma forma, assim que você, Eliane, assim como para, digamos, trabalhar no mundo sensível, desenvolvemos instrumentos e foram sendo aprimorados, né? Se a gente olha hoje, os instrumentos de investigação foram aprimorados. Ele está dizendo, a instrumento para o mundo suprassensível é o homem, e da mesma forma ele vai
ele vai sugerir, vamos dizer assim, como aprimorar, né? Que são, acredito eu, os exercícios colaterais, dentre outros, né? Para que a gente possa atuar. Eu disse parágrafo, mas equivoquei-me. É mesmo a última frase, que é nele as capacidades e forças concedidas pela natureza sem a atuação humana devem ser transformadas em outras superiores. Isto é, nós não podemos influenciar, só observar com aquela observação dedutiva gatianística, é isso? Me dá a impressão que é isso que ele quer dizer aqui. A gente precisa seguir um caminho de desenvolvimento que vai ser indicado e que ele indica em outros livros, né? Para que a gente possa ser esse instrumento, né? Sim, obrigada. Vou parar a gravação.